jurídica da Universo, salvo o melhor juízo, que foi no começo do ano passado, né, que a gente também participou. Isso. Então, para mim aqui eu estou voltando, algumas pessoas eventualmente já me conhecem, mas para quem não me conhece aqui, como disse o professor Luiz Antônio, né, eu estou aproveitando essa dificuldade, para não dizer outra coisa, que nós estamos passando, para tentar divulgar o máximo possível de conhecimento, compartilhar aquilo que a gente conseguiu angariar nesse tempo, e também tentar trazer pessoas que eu sei que têm conhecimento indiscutível, pessoas que, como o professor Luiz Antônio já citou, né, pessoas que a gente sabe que são renomadas na área. Então, na medida possível, eu tenho aproveitado dessa facilidade que a gente tem enquanto mineiro, né? O mineiro gosta de conversar, gosta de trocar ideias, e aí as pessoas têm aceitado os meus convites, e isso tem sido bem legal, assim. Com isso, nós vamos entrar agora nesse segundo ano, infelizmente, de pandemia, mas pelo menos nesse período, para tentar ajudar um pouco a dificuldade que todo mundo está tendo, eu tenho dado aulas, palestras, realizado lives, enfim, uma miríade de coisas aí. Então, praticamente quase todo dia eu tenho falado em algum lugar, trazido pessoas, e tudo isso que eu faço, eu coloco lá nesse canal do YouTube, que o professor Luiz Antônio fez referência, é o @professor Márcio Faria. E aí, então, as pessoas podem ter lá acesso a material de muita qualidade, não digo nem tanto pelas minhas aulas, mas pelas palestras e lives e coisas que outros professores já fizeram, né? E aí, eu vou citar apenas dois para a gente poder entrar logo no nosso tema. O ano passado eu fiz um projeto bem legal, eu sou suspeito para falar, obviamente, mas enfim, eu preciso dizer, chamado Vida de Professor. E aí, o que eu fiz? Eu entrevistei, mais ou menos com o mesmo bloco de questões, o mesmo bloco de perguntas, eu entrevistei um professor de cada estado do Brasil, até que eu limpei o mapa, passei por todos os estados, todos eles professores ou professoras de direito, a maioria de processo civil, mas nem todos. Em alguns estados eu não consegui encontrar um professor de processo civil, foi muito difícil encontrar no Amapá, por exemplo, no Acre também foi bem difícil. Tem estados que têm realidades muito distantes da nossa, em todos os sentidos, né? E todas essas palestras, todas essas lives estão lá no canal do YouTube. Então tem lá, por exemplo, representando São Paulo, o professor Daniel Assunção Amorim Neves, que o Luiz Antônio já citou. Representando o Rio de Janeiro tem o professor Alexandre Câmara. Representando a Bahia tem o professor Fred Dier. Representando o estado, por exemplo, de Minas Gerais, tem a professora Aline Passos, que é diretora da Faculdade de Direito da UFJF, foi minha professora, né? Eu devo quase tudo que eu tenho a ela. Enfim, tem vários professores lá renomados e é bem interessante, não só para quem pensa em ser professor, como também quem está estudando, que é o caso da maioria de vocês lá, porque os professores dão dicas de estudar. Uma das perguntas que eu fiz para todos eles é: como é que você estuda? Como é que você organiza seu tempo para conseguir estudar? Então, tem dicas muito legais lá, eu sugiro que vocês conheçam. E um outro projeto está ainda acontecendo, né? É um chamado Professor Márcio Faria Convida, que eu convido professores de fora para dar aulas, e aí são aulas mesmo, de 50 minutos aproximadamente, em temas de processo civil. Então, nós já tivemos lá alguns professores, como o professor Daniel Assunção Neves, que falou exatamente do tema que eu vou tratar daqui a pouco. Ainda bem que vocês ainda não sabem, porque senão vocês iam abrir mão da minha aula e ia lá assistir a palestra dele. Mas também vamos receber agora outros professores. Eu já adianto aí para vocês, se quiserem anotar nas agendas de vocês. Por exemplo, no dia 18 de maio, que é uma terça-feira, salvo melhor juízo, o professor Alexandre Câmara vai tratar de princípios processuais executivos. Então, é um assunto bem legal. Ele vai tratar desse assunto, desse tema, salvo engano, às 19 horas. Mas quem não puder assistir ao vivo, vai ficar gravado isso lá no canal do YouTube. Tem outros professores que vão aí pela frente, que vão chegar, vários deles ali que vocês vão ver, eu vou sempre divulgar. E aí, a divulgação disso tudo é feita pelo Instagram, no @professor Márcio Faria. Então, convido vocês também a conhecer lá o Instagram, lá tem muitas lives. Ontem mesmo eu fiz uma live bem legal com um advogado do Rio de Janeiro. Enfim, tem muita coisa para vocês acompanharem se quiserem. Bom, outra coisa que eu queria dizer antes de começar, né, que a gente tem aqui um momento singular, né? Nós estamos passando um momento que talvez nossos pais não passaram, nossos avós provavelmente também não passaram, e espero eu, nossos filhos também não vão passar, né, no futuro. E é um momento de reflexão, um momento de muita dificuldade, um momento em que a gente tem que perceber que as coisas simples são as que realmente importam, né? E, infelizmente ou felizmente, eu preciso, depois de um ano, antes de começar, pedir mais uma vez, eu já fiz isso em algumas vezes, não me lembro se é aqui,
mas pedir mais uma vez que vocês se cuidem, que vocês cuidem dos seus próximos, cuidem dos seus familiares, cuidem dos seus amigos, porque realmente, infelizmente, a situação está muito difícil, né? Eu acredito que cada um de nós aqui já deva ter amigos próximos, parentes, que infelizmente já foram ceifados aí por essa pandemia, e eu espero que a gente possa se encontrar ano que vem, se Deus quiser, né, logo em breve, presencialmente, que eu possa ir até a faculdade de vocês, e a gente possa se encontrar, mas que todo mundo esteja com saúde. Então, por favor, mais uma vez, vamos nos cuidar, porque a situação realmente está muito difícil. Bom, feitos esses esclarecimentos iniciais aí, não sem antes também dizer do exagero do professor Luiz, né, que é um amigo que eu tenho, foi um aluno e um amigo que eu tenho, né? Então, vocês podem tirar aí pelo menos 90% do que ele falou, né, que não procede. O que nós vamos fazer aqui na verdade, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre um tema que, se eu tivesse que escolher, vamos dizer assim, vamos fazer um top 5, os 5 temas mais importantes do CPC de 2015, ou pelo menos os 5 temas que são mais citados. Então, se você fizer um top 5, você certamente vai encontrar esse tema lá. Esse tema certamente está lá entre os 5 mais citados. Eu não sei se realmente é um dos 5 mais importantes na prática. Daqui a pouco eu vou falar por quê. Mas que realmente é um dos temas que mais chama a atenção, não há dúvida disso. Então, eu vou dividir a minha exposição aqui em 3 partes. Na primeira parte, mais introdutória, para que a gente possa entender um pouco sobre execução, que eu não sei aqui, mas acredito que deva ter alunos que ainda estão começando o estudo do processo civil. Uma segunda parte, em que eu vou tratar exatamente do que são as medidas executivas típicas e atípicas. E uma terceira parte, em que eu vou trazer aqui alguns exemplos, alguns concretos, casos reais que aconteceram, outros que a doutrina levanta, que ainda não são reais, mas que podem vir a ser, para que a gente depois tenha uma ideia melhor do que é exatamente o tema. Tudo bem? Depois fiquem à vontade, né? Eu já me organizei aqui para a gente poder conversar também um pouco, trocar ideias. Então, fiquem à vontade aí, né, caso vocês depois tenham algumas perguntas para enviar, mas mesmo se não quiserem fazer isso agora, né, eu sei que eventualmente alguém está assistindo aí pelo celular, ou está no trabalho, ou não tem tempo, fiquem à disposição para as redes sociais, lá depois a gente continuar esse diálogo, né, tanto pelo Instagram que eu já citei, mas se vocês preferirem o Facebook, também é o @professor Márcio Faria, vocês vão encontrar. Bom, então nesse sentido, e aí agora efetivamente começando a nossa exposição, nessa primeira parte, o que é a execução e, propriamente dito, o que nós vamos tratar? Bom, a execução, como disse bem o professor Luiz, é o momento do processo, é a fase do processo em que, de fato, nós colocamos para fora do processo aquilo que está ali dentro. Na execução, é que eu costumo dizer, o cidadão comum, o homem médio, o jurisdicionado, aquele que eventualmente nem sabe por onde passa o direito, é que ele realmente sente a força do Estado. Então, vou dar aqui um pequeno exemplo. Vamos fazer de conta que vocês tenham um colega, um amigo, que faça, por exemplo, faculdade de fisioterapia. Ele não sabe nada de direito, ele escuta um pouco o que aparece na imprensa, lê um pouco nos jornais, mas ele não entende regras de direito como você entende. Vamos fazer de conta que você divida o apartamento com ele, né? Vocês dois não são de Juiz de Fora, vocês dividem um apartamento. E aí, um belo dia, ele saiu para alguma coisa, você recebe a visita de um oficial de justiça em nome dele. E olha, o oficial de justiça vai entregar para ele um mandado de citação. Esse mandado de citação é um mandado de citação de um processo de conhecimento, uma ação de cobrança comum, de algo que, por exemplo, ele esqueceu de pagar, enfim. E aí você recebe o mandado, entrega para ele, ele toma ciência daquilo, mas ele ignora por completo o mandado de citação. Lá diz que ele deve comparecer a uma audiência de mediação, conciliação, para tentar fazer um acordo, e caso não haja acordo, que ele tem que depois entrar com uma defesa, uma contestação, sob pena de revelia. E ele não faz nada. Ele simplesmente ignora o mandado. Pega aquele papel, deixa de lado e larga para lá. Você que sabe regra de direito, fala com ele, meu amigo, você não pode fazer isso, porque você vai ser revel, você vai deixar de responder os argumentos do autor, e isso vai gerar para você um ônus muito grande. Aí ele fala, larga para lá, não quero nem saber. Esse processo de conhecimento vai correr normalmente a revelia dele. Vamos fazer de conta que esse processo demore 1 ano, até que haja uma sentença. Então, durante esse 1 ano, você é preocupado com seu amigo e ele nem aí. O processo passa naturalmente. Transitou em julgado,
ele foi condenado a pagar ao autor daquela ação R$ 5.000. Ele, então, depois desse prazo, é intimado para realizar o pagamento dessa obrigação. R$ 5.000, que agora já não são mais 5, porque tem juros, correção monetária, honorários, custas. Vamos arredondar aí para 7.000. Ele não paga. Ele é intimado, mais uma vez ele recebe aviso do oficial de justiça e faz a mesma coisa que ele tinha feito no ano anterior. Simplesmente ignora. Depois que ele fizer isso, dali a 15 dias, no máximo, já que nesse exemplo é o título judicial, a conta dele bancária está bloqueada. O nome dele está escrito no SPC ou no Serasa. Ele, se eventualmente tentar buscar crédito, né, em instituições financeiras, não vai conseguir. Ele vai ter uma dificuldade, ele eventualmente não pode participar de concurso público. Ele vai ter um monte de restrições na vida cotidiana que ele não teve há um ano atrás, quando ele fez a mesma coisa. Ele abandonou aquela intimação ou citação que tinha chegado para ele. Qual é a diferença? A diferença é que, no segundo caso, diferentemente do primeiro, o que ele deixou de responder foi a tutela jurisdicional executiva. E é ela que concretiza os comandos que estão presentes no processo. Por isso é que, quando a gente eventualmente percebe uma situação desse caso, o sujeito vai procurar o advogado, bate correndo lá no doutor Luiz Antônio e fala: olha, eu recebi um papel aqui, eu ignorei, e agora minha conta bancária está bloqueada. E aí, na hora que ele vai ver, ele fala: olha, infelizmente eu tenho pouca coisa para fazer. Eu sou um advogado muito habilidoso, todo mundo sabe disso, mas eu tenho pouca coisa para fazer. Por quê? Porque ocorreu o trânsito em julgado. Você, o ano passado, foi citado, não me procurou. Você deixou o processo correr à revelia e não me procurou. Você poderia ter feito um recurso e não me procurou. E agora que o processo transitou em julgado e já está definido que você tem que pagar, o que a gente pode fazer? Eventualmente aqui propor um parcelamento, a gente pode eventualmente tentar discutir algum fato impeditivo, suspensivo, enfim, a margem de discussão é muito pequena. E por que isso acontece? Porque na execução, como eu costumo dizer, é que o cidadão sente o peso do Estado. E é aqui, portanto, que a gente tem uma dificuldade. Seja ponto sob o prisma do devedor, do executado, que é esse que vai sofrer o peso do Estado, seja também pelo lado do credor, que já passou por um processo de conhecimento, na sua maioria, demorado. Nesse exemplo, no meu caso, durou um ano, mas durou um ano porque ele não fez nada. Se ele tivesse contestado, recorrido, esse processo ia demorar muito mais. Que tem um direito reconhecido, mas que não consegue receber. E quando eu digo não consegue receber, a justificativa é variada. Pode ser que ele não consiga receber, porque, de fato, o devedor não tem um patrimônio. O devedor realmente tem alguma dificuldade, o devedor, durante o curso do processo, ele ficou desempregado, ele teve uma doença grave na família, e ele não tem condições de pagar. Isso realmente acontece. Mas pode ser, por outro lado, que o devedor tem patrimônio, mas ele está omitindo o seu patrimônio. Ele está deixando de pagar de forma voluntária. Ele usa do seu patrimônio para poder se locupletar. Então, ele, por exemplo, tira um imóvel que ele tem, coloca o nome de terceiro, que é o que a gente no popular chama de laranja, né? Coloca o nome de terceiro interposta. Ele, eventualmente, tira o dinheiro da conta bancária dele e entrega para o cônjuge, ele entrega para o familiar. Ele, eventualmente, vai comprar um bem, ele não compra o nome dele, compra da pessoa jurídica que ele criou para poder fraudar, criar uma esfera de proteção. Esse sujeito que tem patrimônio é que é o objetivo da minha palestra hoje. A minha palestra não vai se dirigir àquele que não tem patrimônio, que não tem condições de pagar. Tudo bem? Então, feita essa primeira parte, esse primeiro esclarecimento, o que nós temos que tentar fazer é com que esse segundo sujeito, esse que tem patrimônio, que está se excusando a pagar, no meu primeiro exemplo, né, nessa situação, era alguém que se excusava de propósito a pagar, mas pode ser alguém que deixou de pagar involuntariamente, que se enrolou, né, que comprou um monte de coisa e não consegue se organizar, mas que tem patrimônio. Enfim, esse sujeito, é para ele que nós vamos destinar os esforços que o código traz. Então, para isso,
para que a gente possa entender, e já passando para essa segunda parte da minha exposição. O que nós temos que perceber é que o CPC, já há muitos anos, isso não é novidade, ele tem tentado trazer ao exequente, que é o credor, que é aquele que tem o benefício a ser recebido. O credor, o exequente, tem que ter meios para tentar forçar o devedor a cumprir a obrigação, já que ele voluntariamente não pagou. Ele foi intimado para fazer o pagamento, quando eu tenho um título judicial, título executivo judicial, como uma sentença do juiz é um exemplo, como uma sentença arbitral é outro exemplo, como uma sentença penal condenatória traçada em julgado, para homenagear o professor Luiz Antônio, que gosta de penal, né? Dá até um arrepio aqui falar disso. Enfim, todos eles são títulos judiciais. Para quem está com o código aberto aí, basta consultar o artigo 515 do CPC. Ou, por exemplo, os títulos extrajudiciais. Por exemplo, um cheque, uma nota promissória, um contrato. Todos eles são títulos extrajudiciais, que estão definidos no Código no artigo 784. O que eu vou dizer agora não importa a origem do título. Vale para os dois, seja judicial, seja extrajudicial. O procedimento é diferente, mas o que eu vou dizer não faz diferença. Então, como eu dizia, o CPC, já de há muito tempo, ele tenta dar ao credor instrumentos, meios, para forçar o devedor a cumprir a obrigação. E aí nós estamos falando nos meios executivos. O professor Cândido Rangel Dinamarca, um grande professor de São Paulo, professor da USP, aposentado, que foi desembargador do TJ de São Paulo, ele chama de medidas de apoio. Medidas que você tenta se apoiar para fazer o devedor cumprir a obrigação. Porque, como eu disse anteriormente, ele não fez isso voluntariamente. Ele teve a chance de fazer, seja à vista, seja parcelado, seja tentando propor um acordo, mas ele não fez. Então, a gente tem que incentivá-lo a fazê-lo. E se ele não faz, nós temos, então, que fazer à força. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine que você fez um contrato com uma outra pessoa e esse contrato envolvia a transferência da propriedade de um veículo. Você comprou o carro, pagou pelo carro, né? Você cumpriu a sua parte na obrigação, você fez tudo que lhe cabia, mas o sujeito não transferiu para você a propriedade do veículo. Ele tinha que ter lá assinado o documento e não fez isso. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu? Você diga para ele, olha, eu preciso que você faça a transferência, eu preciso que esse veículo conste do meu nome, ele não faz. Você, então, reúne documentação, você tem eventualmente ali um contrato que te obriga, que obriga a que ele faça isso, você executa o contrato. Percebam vocês que no meu exemplo você não quer dinheiro. Não está sendo discutida a questão financeira. Está sendo discutida uma obrigação de fazer, assinar o documento, ou te entregar o documento. Essa obrigação de fazer está contida naquele contrato. Se ele não fizer, você vai obrigá-lo a fazer. Por exemplo, ele tem 5 dias para entregar o documento sob pena de busca e apreensão. Não vai entregar? Então nós vamos na casa dele, ou onde ele estiver, com, por exemplo, força policial e oficial de justiça, e vamos obrigá-lo a entregar. Ah, não funcionou, não deu certo. Ele fugiu no dia, levou o documento para outro lugar. Não dá para fazer? Então, por exemplo, o juiz pode determinar que aquela declaração de vontade que ele tinha que prestar, que era assinar o documento, seja suprido pelo próprio juiz. Ó, eu, juiz, dou uma decisão aqui, está configurada a inércia do devedor, ele não entrega o documento, não assina o papel, então a minha declaração judicial aqui vai valer como se fosse a assinatura dele. E eu mando transferir a propriedade do veículo do antigo proprietário para o atual proprietário. Enfim, a gente consegue suprir, portanto, essa inércia. Mas percebam vocês que no primeiro momento nós tentamos, na amizade, vamos chamar assim, tentamos na base do acordo, não foi possível, nós passamos para uma atitude de força. Então, esse é apenas um exemplo que o Código já traz há muito tempo, de medidas executivas. Mas o tempo tem mostrado, a experiência tem mostrado, que essas medidas executivas não são assim tão boas, sobretudo em algumas situações particulares. Então, para que vocês possam compreender, o que eu vou dizer aqui é uma evolução histórica. Isso começa mais ou menos por volta do ano de 94, 95, vamos chamar de um primeiro tempo, primeiro momento.
Depois tem um segundo momento, que é por volta dos anos 2002, 2003. E temos um terceiro momento, que é 2015. Então, lá no primeiro momento, por volta dos anos 94, 95, o Código de 73, o CPC antigo, CPC de 73, foi reformado para dizer que para as obrigações de fazer, não fazer, entrega de coisa que não é dinheiro, por exemplo, documento, eu acabei de citar, e depois, em 2002, isso foi complementado. Foram 2 blocos de reformas, para dizer que para esse tipo de obrigação, repetindo, fazer, não fazer, entregar coisa certa ou incerta, diferente de dinheiro. Para esses tipos de obrigações, o credor poderia se valer de medidas executivas atípicas. Mas o que são medidas executivas atípicas? Daqui a pouco eu respondo. Só complementar nossa linha do tempo, nossa timeline, para ficar bonito aí. Então, dizia eu, primeiro momento, 94, segundo momento, 2002, terceiro momento, 2015. O que fez o legislador? O legislador, então, já no CPC atual, que eu acho que não dá para a gente chamar de CPC novo, né? Já tem 6 anos que o código está entre nós. No CPC atual, o legislador pega essa mesma ideia e passa também para as obrigações pecuniárias. Então, se antes essa possibilidade era de obrigações não pecuniárias, agora, de 2015 para cá, ela é de obrigações em geral, pecuniárias e não pecuniárias. Mas o que é isso? Bom, as medidas executivas, elas podem ser divididas em 2 nessa minha classificação: típicas ou atípicas. Vou começar pelas típicas. Medidas típicas são aquelas que a lei prevê para um determinado fim e você, no caso concreto, está usando a medida executiva típica exatamente para aquele fim que a lei quis. Exemplo mais fácil de compreender: prisão civil do devedor de alimentos. Como nós sabemos, uma das pouquíssimas hipóteses, para alguns inclusive a única, hipótese de prisão civil para forçar alguém a cumprir uma obrigação é a de dívida alimentar, dívida alimentícia. Isso é uma regra popular, todo mundo conhece essa regra. No nosso código, está no 528. Lá diz: o sujeito que não cumpriu a pressão alimentícia pode ser preso por até 3 meses para forçar o devedor a cumprir a obrigação de pagar alimentos. Então, essa é uma medida executiva típica, se nós estivermos tratando de um processo que discuta alimentos. Então, lá na vara de família, por exemplo, a mãe, representando a criança, pediu ao juiz que determinasse a prisão do pai porque ele não pagou a verba alimentar. O juiz percebe os requisitos, defere a prisão, o sujeito, então, é preso, chega na cadeia e falou: peraí, não, vou pagar isso aqui, está aqui o dinheiro. Percebam vocês que ele não está sendo preso porque ele é um mau pai, porque ele não é um bom genitor. Não, está sendo preso porque ele não cumpriu a obrigação de pagar uma quantia. Só que é uma quantia alimentar e por isso a lei permite que isso aconteça. Essa é uma medida executiva típica. Agora, o que são medidas executivas atípicas? 2 são as possibilidades. Primeira possibilidade: eu tenho uma medida executiva que não está prevista em lugar algum. Ela não está prevista na lei. Não existe previsão legal. Ela veio da criatividade do advogado que requereu e do juiz que deferiu. Daqui a pouco eu dou alguns exemplos. E segunda possibilidade: também é uma medida executiva atípica, aquela que está prevista na lei para um determinado fim. Porém, você pede para que ela seja usada para outro fim, diferente daquele que a lei trouxe. Vou pegar o mesmo exemplo. Você pega a prisão civil, que serve para a dívida alimentar, e requer no processo que ela seja usada para pagar uma dívida tributária. Eu não estou dizendo que é possível, muito pelo contrário. Né? Senão os procuradores do município vão ficar todos assanhados, vão achar que pode usar. Não é o caso. Mas é só um exemplo, porque vocês já entenderam, acredito eu, que é uma medida executiva típica. Nesse segundo exemplo, ela vai ser atípica e provavelmente o juiz vai indeferi-la. E qual vai ser o fundamento do indeferimento?
vai ser exatamente que, olha, para esse tipo de dívida tributária não cabe prisão civil. E às vezes, em cidade pequena, você tem um juiz de vara única, é o mesmo juiz. E aí o advogado fala assim: ah, mas eu pedi no primeiro processo, o juiz deferiu. Agora eu pedi no segundo, ele indeferiu. O mesmo juiz, o mesmo pedido. Por quê? Ora, porque no primeiro caso era dívida de alimento e no segundo caso é uma dívida tributária. São coisas diferentes, portanto. Uma medida executiva atípica, portanto, se vocês estão conseguindo me acompanhar, é aquela que, como eu disse, não tem previsão legal ou você está usando para um fim diferente. E é exatamente sobre isso que a gente vai tratar. No CPC de 2015, as medidas executivas atípicas, elas estão presentes em 3 artigos. Embora muita gente se lembre só de um, que é o que ficou mais famoso, as medidas executivas atípicas estão presentes em 3 artigos. Que artigos são esses para quem está me acompanhando aí com o CPC aberto ou vai fazê-lo depois? O primeiro é o artigo 139, inciso 4º. 139, inciso 4º. O segundo é o 297. E o terceiro é o 536, parágrafo 1º. Os dois últimos que eu acabei de citar, 297 e 536, parágrafo 1º, eles já tinham como ideia base o Código Passado, porque eles tratam de tutelas provisórias ou de obrigações específicas, não pecuniárias, que são aquelas que já existiam no Código Passado. A grande novidade, vamos chamar assim, é o 139, inciso 4º, que é aquele que eu disse, que diz respeito às obrigações pecuniárias. E se vocês olharem nos seus códigos, vocês vão ver que esse dispositivo ele não está na parte de execução. Ele está na parte geral do código, quando ele está falando de poderes do juiz, mostrando, portanto, que o juiz deve envidar esforços para cumprir a obrigação do credor, para fazer com que o credor consiga receber. Quando a gente tem um credor que ganhou e não levou, isso é muito frustrante. Isso é a falência do próprio processo. Ele praticamente não serviu para nada. Ele deu uma decisão judicial mandando cumprir, o sujeito não cumpre e fica por isso mesmo. Não dá para ser assim. Então, para tentar forçar esse cumprimento, nós estamos falando de atos de força, é que vem essas medidas executivas atípicas. E aí, se vocês forem, então, olhar o artigo 139, inciso 4º, que é o mais famoso, o mais conhecido aí, vocês vão ver que ele é um dispositivo bastante interessante, para não falar outra coisa. Esse dispositivo, que é o que fundamenta boa parte das decisões que a gente tem a respeito do tema, ele está ganhando muita força e já eu aproveito para citar aqui, se vocês quiserem, 2 autores que tratam muito bem desse assunto. O primeiro é um professor do salvo melhor juízo, ele é do Ceará. Ele chama Marcos Minami. M-I-N-A-M-I. N-I. Minami. Ele tem ascendência asiática, por isso esse nome. Marcos Minami. Isso mesmo. A tese de doutorado dele foi defendida na Federal da Bahia sob orientação do professor Fred Dier, é exatamente sobre esse assunto. Medidas executivas atípicas. É um livro que saiu pela editora Juspod, e ele vocês conseguem encontrar nas redes sociais, ele tem muita coisa aí sobre o tema. E o segundo autor, também já citado pelo professor Luiz, né, é o professor Fred Dier. E ele, junto com outros autores, são mais 3 autores, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, a professora Paula Sarno Braga, o professor Rafael Oliveira, os 4 têm um livro, que é um livro de execução do curso deles, que é o volume 5 do livro, é um volume azul, que tem pelo menos umas 30 páginas só sobre isso que a gente está tratando aqui. E aí vocês podem procurá-lo, professor Fred Dier, pelo Academia Pompidou, que é uma rede social acadêmica em que ele posta muitos textos lá. Bom, só para ficar em 2 referências. E aí, então, o grande problema, a partir do Código de 2015, não é exatamente poder usar as medidas atípicas, porque isso já está previsto no Código. O grande problema é qual é o limite para usar as medidas executivas atípicas. Essa é a questão que eventualmente cairia numa prova se eu fosse dar essa prova para vocês. Qual é o limite para aplicar nos executivos atípicos? Por quê? Porque se vocês olharem o dispositivo, ele é um dispositivo aberto. Ele é um dispositivo que dá muita margem de interpretação.
Então, até onde pode ir o juiz para poder forçar o devedor a cumprir a obrigação? E aí vamos permitir adiantar e dar logo um exemplo. Será que o juiz, para forçar o devedor a cumprir a obrigação, ele pode, por exemplo, impedi-lo de trabalhar? Será que ele pode dizer, olha, você está proibido de trabalhar enquanto não pagar a dívida? Será que ele pode, por exemplo, determinar que o sujeito fique preso sem ser verba alimentar para cumprir a obrigação? Será que eu posso pendurar o devedor de cabeça para baixo em praça pública, lá na cidade de Goianá, para ele poder cumprir a obrigação? Percebam que eu não estou obrigando ele a fazer isso. Estou dizendo, ó, paga o débito. Você não quer ficar levantado lá de cabeça para baixo na praça? Paga o débito. Será que eu posso fazer isso? Obviamente que não. Os meus exemplos todos são absurdos de propósito, porque facilmente vocês conseguem perceber que existem limites. Mas existem alguns casos que não são tão fáceis assim de perceber. E aí começam os problemas. A partir dos problemas é que, então, a doutrina e a jurisprudência, é importante dizer, já há julgados do STJ a respeito desse dispositivo, a jurisprudência, então, a partir dessas lições doutrinárias, vem criando balizas para a interpretação do 139, inciso 4º e todos os dispositivos subsequentes. É isso que a gente vai começar a falar nessa minha terceira e última parte da exposição. Então, o que são essas balizas? Quais são esses critérios? Bom, meus caros, se vocês forem olhar os livros que eu citei e vários outros, né, tem muitos autores que tratam do tema, vocês vão encontrar muitos dispositivos, muitas regras, muitas ideias. Muitos, muitos. O que eu vou fazer aqui é um apanhado de algumas mais importantes. Mas, de acordo com o autor que vocês forem buscar, essas regras podem mudar um pouco. Tudo bem? Porque o dispositivo é de propósito aberto e nós temos dificuldade. Vamos pensar em alguns casos concretos que, a meu juízo, são corretos, para que a gente possa, então, a partir deles, traçar esses critérios. Vou dar um exemplo de um caso concreto que não é um exemplo meu. É um exemplo de um professor que, inclusive, vai dar uma aula lá no canal, que eu tinha citado para vocês no começo, que é o professor Marco Félix Jobim. É um professor gaúcho, muito bom. O professor Jobim, ele contou um caso que ele teve como advogado. Ele estava advogando lá no Rio Grande do Sul e contava a ele que havia um devedor, e esse devedor, ele não cumpria de forma alguma a obrigação. Não cumpria de jeito nenhum. E pior, ele não só não cumpria, como não tinha nada no nome dele, e ostentava nas redes sociais viagens, bens de alto valor, veículos, festas. Né? Se você entrasse lá no Instagram do sujeito, você ia ver que ele então, frequentava a High Society. O que ele fez? Ele percebeu que esse sujeito tinha o hábito de ir a um curso, um clube que ficava no lago, perto das margens do rio Guaíba. Salvo engano, era exatamente isso. Esse clube era um yacht clube. Então não era qualquer um que entrava no yacht clube. Né? E eu nunca passaria perto do yacht clube. O professor Luiz Antônio certamente teria lá uma lancha. Mas eu não ia nem passar lá, a não ser que ele me convidasse. Né? Então, o que ele percebeu? Ora, se o sujeito frequenta o clube, como ele mostra nas fotos, ele pelo menos deve estar pagando a mensalidade. Se ele está pagando a mensalidade, se ele está conseguindo entrar no clube, ele está adimplente. Algum lugar o dinheiro está saindo. E se ele faz tanta questão de ir nesse clube aí, como ele mostra, com os amigos dele, da sociedade gaúcha lá, todos percebem, eu vou então mexer num problema que ele, vou tentar apertar o lugar onde ele realmente entende que faz diferença. Ele pediu ao juiz que oficiasse a secretaria do clube para apreender a carteirinha de sócio dele. Na hora que ele passasse lá na catraca, sei lá se existe catraca, na hora que ele tentasse entrar no clube, com a família dele, com os amigos dele, ele ia ser impedido de entrar no clube, porque o juiz determinou a apreensão da carteirinha.
E isso ia gerar uma vergonha para ele, né? Ia falar, pô, por que você não está podendo entrar? E assim ele fez. Ele pediu para expedir o ofício chegou lá no clube, não deu tempo nem da secretaria cumprir a decisão. O advogado do devedor ficou sabendo, foi lá e pagou o débito. O dinheiro apareceu na mesma hora. E por que razão? Porque ele não queria ser exposto perante os amigos dele, né? Ele foi lá e pagou o débito. Vou dar um outro exemplo, que não é um caso concreto, mas também não é meu, só para que vocês fiquem cientes do que eu estou tratando a partir desses dois exemplos. O professor Daniel Assunção Amorim Neves, também já citado pelo professor Luiz Antônio, não sei se vocês o conhecem, se não, acho que vale a pena conhecer. Ele é um ferrenho torcedor da Portuguesa, grande lusa, Portuguesa de esportes. E ele estava dizendo, olha, se vocês usarem as medidas executivas típicas em relação a mim, né, vocês talvez não vão conseguir receber, porque eu não tenho dinheiro no banco, eu não tenho carro, eu não tenho apartamento na praia, eu tenho só a casa que eu moro, que é bem penhorável, eu não tenho bens. Né? Ele estava brincando, a gente sabe que isso é uma brincadeira. Se vocês pedirem outras medidas executivas atípicas, como daqui a pouco eu vou falar, as que têm sido ditas aí, apreensão de carteira de trânsito, apreensão de passaporte, não vai dar certo. Eu não viajo, eu não dirijo. Mas, se houver uma medida executiva atípica que envia uma carta lá para o Canindé, dizendo, olha, Daniel Assunção Neves está proibido de frequentar os jogos da Portuguesa. Claro que isso era antes da pandemia. Está proibido de frequentar os jogos da Portuguesa. Enquanto não pagar o débito, ele falou, amanhã eu vou lá e faço um acordo e pago. E ele falou, eu não fico sem assistir aos jogos da Portuguesa. Sofrido, mas é a Portuguesa e ele vai. Então percebam vocês que nesses dois exemplos, a gente não está falando de restrição a direitos fundamentais. Nós estamos falando da restrição de lazer, a restrição de... Eu acho que nos dois exemplos daria para encaixar no direito ao lazer. Mas são duas medidas executivas atípicas, por quê? Porque se você pode ler o código inteiro, de cabo a rabo, você não vai encontrar um inciso que diga medidas executivas, 2 pontos, aprender carteirinha de clube. Não está escrito isso lá. Outro exemplo, proibir o sujeito de frequentar estádio de futebol. Não está escrito isso lá. Então, elas são atípicas porque não há previsão legal. Mas me parece que os dois exemplos são possíveis de serem utilizados exatamente porque eles estão dentro das balizas que o STJ definiu. Quais são os casos mais comuns, os casos mais corriqueiros que aparecem? São dois, que eu falei rapidamente, agora entrando neles. A apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Ora, se o sujeito não tem carro, se tivesse o carro, a gente já tinha penhorado o carro. Se o sujeito não tem carro, ou pelo menos não tem nome dele, para que ele precisa da carteira de habilitação? Então, nós vamos suspender o direito dele de dirigir enquanto ele não cumprir o débito. E aí você pode dizer, Márcio, mas isso é uma medida atípica? Porque existe no Código de Trânsito Brasileiro a medida executiva atípica, essa medida executiva, de apreender CNH. Sim, existe. Mas ela é atípica por quê? Porque eu estou tirando uma regra do CTB e passando para uma questão que envolve débito. Então, ela é atípica. Outro exemplo, apreensão de passaporte. Ora, se o sujeito não tem dinheiro para pagar o débito, para que ele vai viajar? Para que ele vai ir para o exterior? Não tem condição. Ele vai comprar euro, vai comprar dólar? Não. Então, apreende o passaporte dele. Porque se realmente ele tiver dinheiro escondido, que ele quer fazer uma viagem, de férias, aí então nós vamos apreender o passaporte vai forçar ele a pagar. E desse jeito a gente consegue cumprir a obrigação. E aí vocês podem perguntar, Márcio, mas vamos fazer de conta que o sujeito, que é um caso que chegou até ao judiciário, que o sujeito é um motorista profissional e ele tem no caso, tinha uma mãe, salvo engano, um parente próximo, que precisava fazer hemodiálise. Então, 3 vezes por semana, esse sujeito levava a mãe
ou parente, sei lá quem, para poder fazer hemodiálise. Pô, nesse caso, a carteira de habilitação faz toda a diferença. Nesse exemplo, a medida executiva atípica pode ser muito grave, muito gravosa. E pode ser, então, que a gente não defira no caso concreto. Se o executado demonstrar que a falta da carteira vai prejudicar a saúde da mãe. Vamos pegar a ideia do passaporte. O sujeito trabalha com viagens. A profissão dele é trabalhar viajando. Ele precisa do passaporte, senão ele não contém o salário dele. Bom, e nesse caso, a gente volta no exemplo anterior. Lembra que eu tinha dito a vocês? Pode proibir o sujeito de trabalhar? A resposta é não. Nesse caso, a apreensão do passaporte proibiria o sujeito de trabalhar, vamos fazer de conta que ele é jogador de futebol. E ele precisa do passaporte para poder ir com o time dele disputar os campeonatos. Então, aqui, a medida executiva de apreensão do passaporte pode ser ilegal, pode ser indevida. Eu quero que vocês percebam, portanto, são casos que variam conforme o caso concreto, são situações que variam conforme o caso concreto. Não dá para a gente pegar um modelão, um padrão e usar. É por isso que é difícil. É por isso que é complexo. E é por isso que muitos juízes não gostam do 139 do 4. Porque eles precisam ler o processo. Eles precisam estudar o caso concreto. E ler e estudar hoje em dia é muito difícil. Já sempre foi, mas no caso está cada vez mais difícil. Então, muitos juízes indeferem porque não querem entrar no caso concreto. Querem usar aquele modelo padrão. Isso é um problema grave. Pois bem, mas voltando nos critérios, então. Vou levantar alguns aqui, porque nosso tempo também é muito grande. Quais são os critérios que o STJ tem definido para poder aplicar a medida executiva atípica? O primeiro deles, talvez o mais importante, é uma motivação analítica. Então, como eu acabei de falar, o modelo não resolve. Eu preciso justificar o porquê de, naquele caso, estou deferindo a medida atípica. Se eu não fizer isso, se eu não respeitar o artigo 489 do CPC, se eu não respeitar o 93 da Constituição, inciso 9º, eu estou aqui impedido de usar as medidas executivas atípicas. O segundo critério, que também é muito importante, é o critério da subsidiariedade. O que significa isso? Eu só posso usar as medidas executivas atípicas se, primeiro, eu tentei as típicas que o código me dá. O código me dá um monte de opções e eu não consegui receber. Ou eu demonstrar que não adianta tentar, não vai resolver. Por exemplo, esse sujeito que está me devendo no processo A, ele também me deve no processo B. E no processo B eu já tentei usar as típicas todas e não resolveu. Então eu peço para usar uma prova emprestada do B para o A, e no A eu mostro para o juiz que não vai adiantar usar as medidas típicas. Então, de forma supletiva, subsidiária, eu posso usar as medidas atípicas. É como se houvesse um caminho. Como se você chegasse num restaurante, daqui a pouco, quando as coisas acalmarem, pede o cardápio. O cardápio são as medidas típicas. Você leu todas, não gostou de nenhuma. Aí você vira para o garçom e fala assim, dá para fazer um prato fora do cardápio? Essa é uma medida típica. Para você conseguir chegar na típica, você tem que demonstrar que sabe quais são as típicas e que elas não puderam ser usadas ou foram usadas sem sucesso. Outro critério importante, contraditório. Contraditório material. Não é um contraditório formal. Contraditório material é aquele que você ouve as duas partes e você se deixa influenciar por ela, pelas alegações das partes. É claro que na execução, esse contraditório ele pode ser diferido, postergado, como no exemplo do sujeito que estava com o carro lá para levar a mãe para a hemodiálise. Eu só descobri isso depois que eu ouvi. O credor nem sabia que a mãe do sujeito estava com problema de saúde nos rins. Só descobriu o juiz, só descobriu o credor depois que o devedor foi ouvido e falou. Então, eu tenho que dar ao devedor o direito de ser ouvido. Um outro critério, salvo engano, é o quarto, é que a medida executiva não pode ser, ela própria, ilícita. E aí há um exemplo bem interessante. É aquela ideia de que você tem que ter um processo justo, e processo justo é aquele não só que tem resultado justo, é aquele que tem um processo justo para um resultado justo. Houve um caso em Brasília em que alguns jovens eles invadiram escolas para forçar a conseguir ali
eles pleiteavam diversos direitos do Estado, do município, salvo melhor juízo, era do DF. Eles, então, tinham invadido as escolas, e eram todos menores de idade, não tinha como a polícia chegar lá, invadir, pé na porta, tirá-los à força, porque a imprensa estava em cima, e crianças ou adolescentes, né, isso não era nem um pouco recomendável. E eles não saíam dali, o tempo foi passando, passando, e tinha um problema grave. Além da própria ocupação da escola, tinha um problema grave porque estava chegando a eleição. E aqueles lugares que eles tinham ocupados eram locais de votação. Então, olha a restrição de direitos aí. Direito fundamental ao sufrágio, direito fundamental ao voto, em conflito com o direito fundamental à manifestação, à integridade física daquelas crianças e adolescentes. E eles ficavam ali dentro e se revezavam. Então, um levava comida para o outro, levava água para o outro, um levava, trocavam de celulares, porque eles postavam as coisas na internet. Né? Eles tinham ali um aparato para poder ficar ali durante muito tempo. E aí o juiz, então, teve uma brilhante ideia, brilhante na cabeça dele. Ora, se o problema já que a gente não pode tirá-lo de lá à força, vamos forçá-los a sair. De que maneira? Cortou o fornecimento de água, cortou o fornecimento de alimentação e determinou que a polícia e os oficiais de justiça colocassem aparelhos de som, de barulho muito alto ao lado das salas de aula, para não deixar o pessoal dormir. Os alunos não iam dormir, os estudantes não iam dormir, não iam comer, não iam tomar água, e aí, uma hora mais cedo ou mais tarde, eles iam ser vencidos pelo cansaço, pela fome, pela sede, e iam sair. Olha a ideia que o juiz teve. Qual é o problema disso? Principalmente a terceira medida. Privação de sono, que é o que o juiz determinou, é tortura, definido em todos os catálogos de direitos fundamentais internacionais. Eu não posso torturar alguém para conseguir um objetivo lícito. A tortura, só por ela, si própria, ela é ilegal. Então, não é porque o resultado que eu quero é legal, eu realmente acho que eles têm que desocupar. Isso é certo. Que eu vou, então, fazer qualquer coisa para forçar o sujeito a cumprir o objetivo legal. Os fins não justificam os meios. O que eu estou falando aqui tem 300 anos, talvez, mas foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Então, esse é um outro critério que já foi definido pela jurisprudência e pela doutrina. A medida executiva não pode ser ela própria ilícita. Outro exemplo. Não posso usar a prisão civil, já falamos sobre isso um pouco, né? Já foi definido que ela não pode ser usada para obrigações não patrimoniais. E um último critério, depois existiam vários, né? O professor Fred Dia, por exemplo, levanta mais de 20, mas só para poder ficar em mais um. Eu tenho que usar a proporcionalidade. Eu não posso chegar na executiva mais grave desde logo. Se eu consigo uma menos grave, eventualmente eu tenho que utilizar. E isso tem a ver com um princípio que está no CPC, no artigo 805, que é o princípio da menor onerosidade do executado. Se eu consigo fazer com A, eu não vou precisar de A, B, C, D. Eu tento com A. É claro que depende do caso. Tem situações que não vai ser possível. Um exemplo. Aqui em Juiz de Fora, já tem algum tempo, havia uma casa na verdade, era um bar, ali no Alto Espaço. Algumas pessoas vão se lembrar. Esse bar, normalmente, era lá, vendia bebida, comida, normal. Ele começou a fazer uma apresentação de música ao vivo. Aí, aquilo foi começando a ficar conhecido, né? As pessoas começaram a ir, né? Tempos que a gente não tinha corona, então as pessoas começaram a aglomerar. O sujeito começou a perceber que aquilo estava dando dinheiro. Ele começou de música ao vivo, passar para banda, de banda, começar para show, virou uma casa de show. E ele não tinha alvará para isso. E pior, era um barulho ensurdecedor, né? E isso ele fazia festas quarta-feira, terça-feira, virou um local de festa universitária. E a vizinhança, claro, não gostava nem um pouco daquilo,
já tinha feito várias reclamações e não adiantava. Aí então, o que aconteceu nesse caso? O juiz determinou que ele fizesse ali, parasse de fazer o barulho. Não resolveu. Sob pena de multa, não resolveu. Ele pagava a multa. O que ele estava ganhando de dinheiro com aquelas festas, dava para pagar 50 vezes a multa. Ele ia lá e pagava a multa. Ah, aumentava a multa, ele pagava. Ele só aumentava o preço do ingresso dele, não tinha problema. Ele resolvia lá e pagava, até porque não era todo dia que o juiz cobrava multa, né? Era muito raro. Ela não resolveu. Então vamos fazer uma outra medida mais grave. Vamos, por exemplo, suspender o alvará dele. 10 dias suspenso se você não entregar, não fizer lá uma proteção acústica. Ah, não fez? Então nós vamos suspender por 30 dias. Não fez? Vamos fechar o estabelecimento. Nesse caso, não aconteceu esse último, porque quando foram suspender o alvará, viram que ele nem tinha alvará. Aí já fecharam desde logo. Mas aqui é uma hipótese de gradação. Percebam que nesse exemplo é uma obrigação de fazer, colocar a proteção acústica. Mas poderia se valer para obrigação pecuniária. E aí eu vou citar um exemplo concreto que o pessoal não vai se esquecer. Na verdade, dois. O primeiro deles. Não sei se vocês se recordam de um cantor chamado Frank Aguiar, o cãozinho dos teclados. Frank Aguiar tinha uma dívida, salvo engano, até tem dívidas familiares, mas não vem ao caso. Dívida civil. Não pagava. Ele criou uma pessoa jurídica, pelo que eu li na imprensa na época, e não pagava os débitos. O que eles fizeram, então? A juíza determinou, era uma juíza em São Paulo, determinou que todo mundo que quisesse contratar a empresa dele, que era uma PJ, tinha que contratar, fazer a proposta judicialmente. Como se fosse uma empresa em recuperação judicial, uma empresa próxima a falir. Você não paga para a empresa, você paga em juízo e o juiz distribui o dinheiro. Olha, já que ele está alegando que a empresa não tem dinheiro para pagar, e fazendo show toda semana, toda hora está lá ele com o teclado. Não. Então vai pagar em juízo. Paga em juízo e depois aí sim a gente verifica se ele realmente não tem dinheiro. Nesse caso, é polêmico, porque em tese, indiretamente, está atrapalhando o trabalho dele. Mas a juíza não estava impedindo o trabalho. Ela estava dizendo que ia contratar, contrate por aqui. E aí, no final das contas, salvo engano, até fizeram um acordo e resolveram o débito. E um outro exemplo, que esse chegou até o STJ, que é o exemplo talvez mais famoso, que é o que envolve, o pessoal mais novo talvez não teve a honra e a sorte de ver isso, mas envolve talvez o jogador mais talentoso do Brasil nos últimos 20 anos. Nosso queridíssimo bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho driblava até o desconhecido. As pessoas que não se recordam, infelizmente, a gente já está ficando velho, mas Ronaldinho Gaúcho era show todo dia. Principalmente naqueles 2, 3 anos que ele jogou no Barcelona, era Ronaldinho Gaúcho, ele e o irmão, quase sempre os dois juntos, né? Eles tinham uma dívida ambiental. A empresa deles fez uma obra num lugar que não podia fazer, o Ministério Público entrou com uma ação dizendo, aqui é a área de proteção ambiental e tinha uma multa para ser paga. E Ronaldinho Gaúcho, bilionário, não pagava, não achava nada no nome do Ronaldinho Gaúcho, nem do irmão, nem da empresa. E que então deferiu o juiz. Medidas executivas atípicas. Apreensão de passaporte. Ronaldinho Gaúcho, ele é tão fenômeno, quer dizer, o fenômeno era o outro Ronaldinho, né? Mas ele é tão que ele é embaixador da Unesco, salvo engano. Então ele nem precisa de passaporte para entrar nos países, ele entra, né, driblando todo mundo. Mas o irmão dele precisava. E isso fazia uma falta para eles. Ele tentou de toda forma, ele levou o caso até o STJ. E o STJ manteve a medida executiva atípica dizendo, não, embora ele possa realmente usar o passaporte para trabalhar, todo mundo sabe que não é pouco crível que um jogador que foi campeão do mundo com o Brasil, que jogou em diversos times no mundo todo afora, que tem patrocínio, né, toda hora está na televisão fazendo merchandising, publicidade, não tem condições de pagar esse débito. Mantiveram a pressão do passaporte e aí ele depois fez um acordo e cumpriu a obrigação.
Então, percebam, meus caros, que as medidas executivas atípicas, elas podem sim ser um grande instrumento para que o executado seja forçado a pagar o débito. Mas ela tem que ser usada com parcimônia. E essa é a grande dificuldade. Ela tem que ser usada no caso a caso, ela tem que ser usada com detalhe. É aquela história. Muita gente critica as medidas executivas atípicas porque vai no absurdo, vai nos exemplos gritantes. E esses realmente são ruins. Mas percebam, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Não, a culpa não é exatamente da substância. A culpa é a forma como ela é utilizada. Claro que eu estou falando em lato sensu. A mesma ideia. A medida executiva ela é muito interessante, ela é muito importante. Ela tem que ser usada, mas ela tem que ser usada com critério. Ela tem que ser usada da forma como a jurisprudência tem tratado, ela tem que ser usada da forma como a doutrina tem tratado. O último exemplo, para vocês perceberem, era um caso em que o sujeito ganhava aproximadamente R$ 18.000 e não pagava a escola do filho. Ele postava na rede social toda hora, mostrava que não tinha condições de ter o débito e não pagava. Mais uma vez que fizeram, aprenderam, salvo engano, nesse exemplo, foi a própria carteira de habilitação. Ele veio alegando que precisava da carteira para trabalhar e tal, mas a prova demonstrava que ele tinha fonte de renda. Mais uma vez foi mantida a apreensão. Então, existem aí diversos casos, poderia ficar aqui mais de hora falando sobre eles, mas acho que vocês já entenderam a ideia geral. Basicamente, então, é isso que eu tinha para falar para vocês, eu estou à disposição, e peço desculpas se eu passei um pouquinho de tempo aí, mas eu acho que acabo sempre me empolgando quando eu trato desse assunto, e fico à disposição para vocês aí, a gente trocar uma ideia, se não por aqui, eventualmente também pelas redes sociais, e convido vocês mais uma vez a conhecer lá os perfis do professor Márcio Faria. Muito obrigado ao Universo, muito obrigado ao professor Luiz Antônio pelo convite, sempre uma honra poder contribuir com vocês. Espero que vocês tenham aí excelentes professores